Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 22 de janeiro. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e quero acolher também quem pela primeira vez nos encontra aqui no canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal. E para quem me acompanha pelo YouTube, você já sabe, para o YouTube é muito importante o seu joinha, o seu like, né? Isso impulsiona o vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos ao evangelho então de hoje. Marcos 3, do 22 ao 30, e diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus fazia o que fazia por quê, hein? Qual espírito o movia, qual motivação o movia, qual espírito o ungia, o capacitava, né, para expulsar demônios e para fazer as curas que fazia. Veja, tudo que a gente faz, no fundo a gente faz por um lado, porque algo me move, eu tenho alguma intenção com aquilo. O que eu quero? Né? Mas ao mesmo tempo, porque algo me capacita para aquilo que quero. Certo? Então a gente precisa olhar para isso na nossa vida. Por que faço o que faço, com que força faço? Né? Então, por que Jesus curava as pessoas, pregava o que pregava? Por quê? E o que o capacitava para pregar daquela forma, para curar daquele tanto, exorcizar daquela forma? Bom, segundo os gênios aqui, os mestres da lei e os fariseus, vindo de Jerusalém, todos eles muito doutos, Jesus fazia o que fazia, motivado pelo diabo, capacitado pelo diabo, ungido por Beelzebu. Beelzebu significa o príncipe, era uma entidade demoníaca para eles, o príncipe das trevas. Desculpe. O príncipe das moscas. Então tudo aquilo que era podre, os lixões, né? Coisas muito fedidas. Às vezes a gente visita uma outra casa e fazer uma bênção em um doente. Talvez você já viu isso. Parece que tem um espírito de miséria ali. É um fedor. É uma coisa nojenta. Tem gente que vive no meio do nojo mesmo. As moscas. Então Beelzebu, o príncipe das moscas. Ou seja, era até um deboche, né? Que faziam a Jesus. Ele estava possuído. Portanto, quem o motiva, a motivação dele é demoníaca. Ele não é bonzinho desse jeito não, tá? Ele está querendo alguma coisa. Quem o capacita também não é o Espírito Santo, nem Deus Pai, nem ninguém. É o próprio demônio. É o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Beelzebu, o Deus das moscas, das varejadas. Né? Olha como eles olhavam para Jesus. E é óbvio que Jesus não falou o que falou, nem fez o que fez, com intenção demoníaca, ou seja, de explorar, de enganar, de tirar do outro, de contar história, né? Jesus fez o que fez, movido pelo Espírito Santo de Deus, por um Espírito que é santo, puro, sem segundas intenções, né? É por isso que Jesus fazia o que fazia. Aí Jesus, parece que eu estou vendo, respirou fundo, acho que pediu ao Espírito Santo, me dá paciência, porque se você me der força, algo de ruim vai acontecer. E Jesus faz uma pergunta, parece que eu vejo Jesus suspirando para fazer a pergunta. Como é que Satanás pode expulsar o Satanás? Dá paciência, Senhor, minha Nossa Senhora. Se um reino se divide contra si mesmo, sua besta, ele cai, ele não se mantém, ele cai sobre si mesmo. Se uma família se dividir contra si mesma, como é que eu expulso o demônio porque estou com o demônio? Quer dizer, o capeta expulsando o capeta. Então, mas que confusão, que maldade, que bobeira. Quer dizer, isso vai ser destruído. Mas veja, essa é a própria ideia do diabo, fazer a gente se dividir contra si mesmo, né? Mas veja, qual é o sentido de atribuir ao diabo as palavras, as parábolas, os exemplos?
que Jesus fazia? Qual é o sentido de ver a mão do diabo na Madalena, que não é mais prostituta, no Zaqueu, que não é mais ladrão? Qual é o sentido de ver o diabo em homens que eram pescadores tão simples e agora parece que tem uma sabedoria ao abrir a boca? Mas como assim é diabólico? E se é diabólico, então não é desejável. Eu não quero o diabo para mim, nem você para você. Então, quando eles viam as curas, as parábolas, as pregações de Jesus e achavam que ali tinha o diabo, então eu não quero isso para mim e também não quero cooperar com isso. Quando eles viam as pessoas que iam andando com Jesus e mudando, melhorando, mas conseguiam ver nisso maldade, ou seja lá o quê, então eu também não vou me abrir a isso nem ajudar com isso. E isso é diabólico porque nisso aqui tem uma raiz de ignorância, de ciúmes, de maldade, né? De uma autoproteção, porque talvez eles falavam, não, esse Jesus tem o capeta no couro por medo de Jesus chegar muito perto deles e descobrir os capeta que estavam neles, né? Então, é de uma ignorância, de uma tristeza esse evangelho. E aí Jesus vai falar então que tudo isso é um pecado sem perdão. Vamos entender isso aqui. Jesus diz, em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, tudo dá para Deus perdoar. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, está possuído por um espírito mau. Então vamos lá. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao maligno, ao diabo, de modo direto ou indireto, aquilo que é a ação do Espírito Santo. É atribuir ao mal. É não reconhecer Deus naquilo. Não reconhecer Deus onde Deus está. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E aí Jesus diz, todo pecado vai ter perdão. Um dia vamos pensar, a gente morre, chega lá diante de Deus e descobre um monte de pecado que a gente nem sabia que era pecado, um monte de pecado que era pecadinho, um monte de pecado que a gente não conseguiu abandonar. Jesus está dizendo, Deus é capaz de passar pano e borracha em tudo. Fala, o ser humano é difícil mesmo, homem, vai, tá bom, perdoa, vai, fazer conta. Mas tem um pecado que se a gente chegar diante de Deus com ele, não vai ter perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui, meus queridos, vamos entender, claro, se você já pecou contra o Espírito Santo, se você já blasfemou e praguejou o Evangelho, a evangelização da igreja, aí lá na frente caiu a ficha. Ai, pai, deixa eu te pedir perdão. Tá perdoado, pode morrer, vai pro céu. Jesus está falando aqui que o ser humano ele é capaz, às vezes, de não se arrepender 100% de alguma coisa, de não entender 100% alguma coisa, ou até de não saber. Agora, tem perdão, esse pecado contra o Espírito Santo, por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo ele é de uma profunda maldade, ele é de um profundo fechamento. Entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui, hein? Eu não estou liberando ninguém para pecar nada, presta atenção. Mas talvez alguém não consiga mesmo entender o pecado que é, sabe, de vez em quando, uns pecadinhos carnal. Você conhece gente assim, parece que a pessoa no fundo não entende, né? Mas às vezes ela não é uma pessoa fechada a Deus, ela só é miserável e fraca mesmo em algum âmbito da vida dela, ou deficitária de alguma sabedoria. Mas talvez você conheça gente que diante do bem, diante da verdade, é óbvio que é Deus que fez, é óbvio que isso aqui é santo e puro, é óbvio que isso aqui é bom. A pessoa ela desdenha, ela condena, ela pragueja. Essas pessoas difíceis demais, irremediáveis demais, né? Algumas, tantas dessas são pessoas que às vezes no dia a dia da vida não tem boca para nada. Tanto fez se a água sobe, se a água desce. Quando o assunto é Jesus, parece que a pessoa ganha uma força, tudo ela sabe, tudo ela pragueja, tudo ela condena. Olha o que Jesus está dizendo, isso é pecar contra o Espírito Santo. Olhar para as obras santas de Deus acontecendo na terra, através da evangelização, e ficar atribuindo isso maldade ao diabo. Não, faz isso por dinheiro, faz isso porque é sem vergonha, faz isso porque quer se aparecer. Se você não sabe, não peque contra o Espírito Santo. Esse é o pecado sem perdão. Por isso hoje, queridos, peçamos a graça a Deus de saber reconhecer onde é que Jesus está, o que é que tem Jesus. Às vezes, onde ele está e o que ele faz, contraria um pouco a minha natureza. Contraria um pouco o meu jeitão, né? Cada um prefere verde, outro prefere amarelo, enfim. Mas, às vezes a gente aprende a amar uma árvore por causa do fruto. Às vezes a gente aprende a admirar e querer bem uma árvore por causa do fruto.
Hoje é dia também da gente rever, então, os nossos preconceitos, manias e desdém com quem deu o fruto que você não deu, com quem tem o fruto que você não tem, com quem tem o fruto que eu não tenho e não dou. Se o fruto é bom, bendita seja a árvore. Você não concorda? É o que Jesus está dizendo aqui. E pode ser que seja aqui que a gente encontre e tropece no pecado do qual nunca vamos ser perdoados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.